Sabe, se você tem um problema do qual está fugindo, é hora de você parar e ouvir o que Deus tem para te dizer, sabe? Porque Deus, Ele tem um plano para a sua libertação, mas você nunca ouvirá qual é este plano enquanto continuar fugindo e se escondendo. Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. E hoje o título da minha mensagem é Pare de acumular suas coisas. E você pode pensar do que é que você está falando, Joyce? Bem, sabe, muitas vezes nós temos certos tipos de problemas, mas em vez de lidar com eles, apenas fugimos deles ou os acumulamos em algum lugar dentro de nós e tentamos colocá-los atrás de uma porta trancada e não lidamos mais com eles. Mas a questão é que enquanto nós fugimos de alguma coisa, aquilo sempre nos persegue. Eu quero que você pense nisso por um minuto. Pense no que eu disse. Enquanto estivermos fugindo de algo, significa que aquilo estará nos perseguindo. Sabe, Davi, quando Israel estava sendo insultado pelo gigante Golias, e Golias ficava ameaçando e dizendo todo tipo de coisas, a Bíblia diz que Davi rapidamente correu em direção à linha de batalha. E eu amo isso. Precisamos parar de fugir dos gigantes da nossa vida e precisamos correr em direção a eles, sabendo que Deus, Ele estará lá para nos ajudar e que o Deus Altíssimo, Ele vive dentro de nós. Então, quero falar com você hoje sobre não fugir mais dos seus problemas, mas sim enfrentá-los. Algumas das coisas das quais as pessoas fogem. Bem, as pessoas fogem da responsabilidade, do trabalho duro, de pessoas difíceis. Como nós amamos fugir de todas as pessoas difíceis, em vez de aprender a lidar com elas do jeito que Jesus lidaria. Lugares difíceis. Quantas vezes as pessoas estão em um lugar difícil e não perguntam a Deus se deveriam sair, só falam, eu vou cair fora daqui, não vou mais tolerar isso. Nós fugimos do nosso passado. Eu fugi do meu passado por muito tempo e fui abusada sexualmente pelo meu pai. Então, pensei quando saí de casa, cara, meus problemas acabaram, eu estou longe daquilo agora. Mas, na verdade, carreguei o problema comigo na minha alma e eu definitivamente o guardei em algum lugar dentro de mim e eu fechei a porta e pensei, eu nunca mais vou pensar nisso, nunca mais vou ter problemas com isso, mas eu tinha todos os tipos de problemas na minha personalidade e na forma como eu tratava as pessoas, a maneira como respondia às pessoas, como eu me comportava. Eu nem percebia que isso era por causa de todas as coisas que eu havia acumulado dentro de mim e que, na verdade, eu não estava lidando com os problemas passados. Sabe, você não pode seguir em frente enquanto eu estiver se escondendo do passado. A Bíblia diz, deixe de lado o que ficou para trás, mas não diz para não lidar com isso. As pessoas fogem dos seus pecados. Em vez de confrontar seus pecados e confessá-los, elas fogem. O salmista Davi fez isso por um ano. Ele não se arrependeu do seu pecado com Batseba e apenas o ignorou. As pessoas fogem de si mesmas, elas têm fraquezas, elas têm problemas com a raiva, problemas de personalidade, mas em vez de lidar com eles, elas inventam desculpas e fogem das coisas. As pessoas fogem da verdade, sabe? É fácil encarar a verdade sobre outra pessoa, mas é difícil encarar a verdade sobre nós mesmos. E então, o que a Bíblia nos diz é que nós devemos ficar parados e ver a salvação do Senhor. Em outras palavras, há muitas coisas das quais Deus amaria te libertar, sabe? Mas enquanto você ficar fugindo e se recusando a lidar com elas, e sabe, pode ser um distúrbio alimentar, pode ser algum tipo de vício em alguma coisa, sabe? Há vários tipos de coisas das quais nós fugimos. E então, em Êxodo 14, começando no versículo 9, na Bíblia Amplificada, diz, os egípcios os perseguiram, sendo eles os israelitas, todos os cavalos e carros do faraó e seus cavaleiros e seu exército, e os alcançaram onde estavam acampados no Mar Vermelho. Os israelitas haviam saído do Egito, eles eram escravos no Egito, Deus os havia libertado e Moisés os estava guiando, mas Deus não os levou pelo caminho mais curto que teria sido ao redor.
no Mar Vermelho, ele os levou pelo caminho mais longo e difícil e eles acabaram de frente para o mar. Não podiam ir para lugar nenhum. Só havia o Mar Vermelho. E agora? Bem, isso não era tão ruim até que de repente perceberam que o exército egípcio estava vindo atrás deles. Agora eles estavam em um lugar difícil. E claro, a primeira coisa que quiseram fazer foi encontrar um lugar para fugir, sabe? Parece que quando temos problemas na nossa vida, a primeira coisa que nós queremos fazer é fugir deles. E vamos falar disso no programa de hoje e também nos próximos dias. E você vai descobrir, então, algumas das maneiras que usamos para fugir dos nossos problemas. Nós fugimos dos nossos problemas quando culpamos as outras pessoas. Fugimos dos nossos problemas quando damos desculpas para os nossos problemas. Você pode fugir de Deus até na igreja, sabe? É incrível, podemos nos ocupar com o trabalho da igreja e achar que estamos fazendo grandes coisas. Deus está tentando lidar conosco sobre algo e nem estamos prestando atenção no que Ele está dizendo. Quando o faraó se aproximou, os israelitas olharam para trás e os egípcios estavam marchando atrás deles. E os israelitas ficaram extremamente assustados e então clamaram ao Senhor. E eles disseram a Moisés: Moisés, é porque não há sepulturas lá no Egito que você nos trouxe para morrer nesse deserto aqui? Porque nos tratou assim, nos trouxe para fora do Egito, bem? Eles esqueceram que foi eles mesmos que imploraram para sair do Egito. Eles oraram para que Deus os tirasse de lá para lhes mandar um libertador e agora de repente estão culpando Moisés. Por que você nos trouxe para fora do Egito, Moisés? Nós não te dissemos lá no Egito? Deixe-nos em paz. Deixe-nos servir aos egípcios. Eles não fizeram isso, queriam sair de lá. Pois teria sido melhor para nós servir aos egípcios do que morrer nesse deserto. Sabe, eles tiveram uma atitude ruim. E muitas vezes, quando temos problemas na vida, em vez de enfrentar o problema e lidar com ele, nós temos uma atitude ruim, ficamos negativos. E de repente agora, tudo que há de errado na nossa vida é culpa de outra pessoa, sabe? Nós te dissemos para nos deixar em paz. Teria sido melhor nós termos morrido ali mesmo. E Moisés disse ao povo: não temam. Agora alguém precisa ouvir isso hoje. Não temam. Fiquem parados e vejam a salvação do Senhor que Ele trará para vocês hoje. Sabe, se você tem um problema do qual está fugindo, é hora de você parar e ouvir o que Deus tem para te dizer, sabe? Porque Deus, Ele tem um plano para a sua libertação, mas você nunca ouvirá qual é este plano enquanto continuar fugindo e se escondendo. Podemos fugir por trabalho? Algumas pessoas são tão viciadas no trabalho que ficam ocupadas e nunca têm tempo para ouvir o que Deus tem a dizer. Vejam a salvação do Senhor que Ele trará para vocês hoje, pois os egípcios que vocês viram hoje nunca mais os verão novamente. Deus estava dizendo a eles: se vocês ficarem parados e me deixar trabalhar por vocês, eu os livrarei desse inimigo e nunca mais terão que lidar com isso novamente. Quantos de vocês já ficaram rodeando a mesma montanha tantas vezes que já estão tontos e vocês adorariam ser completamente livres? Bem, a única forma disso acontecer é se você ficar parado, realmente ouvir a Deus, ver o que Ele tem a dizer para você, ver o que Ele quer que você lide, o que Ele quer que enfrente, o que Ele quer que confronte e ser obediente a Ele. Então você receberá a libertação que realmente gostaria de ter. Sabe, eu descobri ao estudar a palavra de Deus nesses mais de 45 anos de experiência com Deus e permitir que Ele lide comigo e então a ser liberta de tantos problemas que eu tinha, sabe? Eu descobri que tudo aquilo do que nós fugimos, Deus sempre acaba nos levando de volta para aquela coisa ou para aquela situação. E nós temos que encarar isso e aprender a lidar com as coisas, porque enquanto nós ficarmos fugindo dos nossos inimigos, eles sempre estarão nos perseguindo. Eu sinto que há algumas pessoas que precisam receber isso hoje. Enquanto você continuar fugindo de seus inimigos, e seu inimigo pode ser a raiva, pode ser o medo, pode ser a impaciência e pode ser várias coisas diferentes. Bem, em Atos 7:34, Moisés, que havia fugido do Egito, veja, ele sentiu
um chamado em sua vida para ajudar seus irmãos que eram escravos no Egito. Ele também havia sido um. Quando era bebê, Faraó mandou matar todos os bebês, e então a mãe de Moisés o colocou em um cesto e ele foi resgatado pela filha do Faraó, e então ele foi criado no palácio como um dos filhos do Faraó. Mas ele sabia que era um israelita, e quando ele chegou a uma certa idade, ele sentiu o chamado de Deus em sua vida para trazer libertação aos seus irmãos. No entanto, ele saiu um pouco à frente de Deus e, resumindo a história, ele acabou pensando: eu vou me meter em apuros por causa disso, eu vou ter problemas, Faraó vai me descobrir, e então... E a Bíblia diz que ele fugiu ou ele correu para o deserto. Bem, sabia que Deus nunca disse a Moisés para fugir? Foi ideia dele. Ele quis fugir. Bem, agora em Atos 7:34, Deus então está falando com Moisés, 40 anos se passaram. Ele teve muito crescimento espiritual no deserto, e se você está se perguntando por que está no deserto na sua vida, talvez seja porque você precisa de um crescimento que não alcançaria em outro lugar. Sabe, nós não tendemos a crescer espiritualmente quando as nossas circunstâncias e situações são ótimas, porque nesses momentos podemos sentir que não precisamos de Deus. Mas quando as coisas ficam difíceis, quando estamos lidando com coisas que não sabemos lidar, sabe? Temos uma tendência a realmente buscar a Deus e encontrá-lo. É incrível como conseguimos encontrar tempo para passar com Deus quando estamos desesperados. Bem, eu descobri há um tempo atrás que eu só preciso fingir que estou desesperado o tempo todo, quer esteja ou não, e me certificar de estar gastando tempo com Deus, buscando a Ele. E talvez eu não tenha tantos momentos desesperadores quanto teria se eu não fizesse isso. Então Moisés estava no deserto há 40 anos e havia se casado, tinha filhos agora, e ele esqueceu tudo sobre esse chamado em sua vida e estava indo em uma direção totalmente oposta. E então ele chega a um arbusto em chamas, um arbusto que estava queimando, e eles estavam em chamas, e aquela era uma visão curiosa. Então ele parou para ver o que era. E Deus começou a falar com ele daquele arbusto em chamas. Acho que aquilo era para chamar sua atenção, você não acha? E então Deus disse a ele: eu realmente vi a opressão do meu povo no Egito. Aquelas pessoas estavam orando por um libertador. Eu ouvi o seu gemido e eu desci para libertá-los. Sabe, eu reparei outro dia, quando estava lendo isso, que Deus desceu, e eu fico feliz que é incrível que Deus não nos faz tentar chegar a Ele. Ele desce, Ele vem até nós, Ele desceu através do seu Filho Jesus. Ele desceu através do poder do Espírito Santo. E Deus vai te encontrar onde você está. Se você clamar a Ele e disser: quero ser liberto, estou pronto para lidar com o que eu preciso lidar, Deus, eu não quero ficar nesta escravidão por mais tempo. Eu ouvi o gemido e eu vim para libertar o meu povo. Agora ouça isso. Agora vem, eu vou mandá-lo de volta para o Egito. Agora, de onde Moisés fugiu? Ele fugiu do Egito, e agora Deus, depois de 40 anos, estava dizendo a ele: eu vou te mandar de volta para lá. Bem, eu duvido que ele ficou entusiasmado com isso, porque ele fugiu. Bem, para começar, ele havia sido mal interpretado. Ele achou que os seus irmãos haviam entendido que ele havia sido enviado para libertá-los, mas a Bíblia diz que eles não entenderam. Sabe por quê? Porque Moisés estava fora do tempo de Deus. Seu coração era certo, mas o tempo dele estava errado. Então Moisés teve que aprender algumas coisas antes que Deus pudesse usá-lo, e talvez você tenha um chamado para a sua vida, talvez tenha sentido um chamado e você acredita que há uma forma particular que Deus quer te usar, que você deveria estar no ministério, ou que foi chamado para o campo missionário, seja lá o que for. E sabe, todos esses anos se passaram e você não entende o porquê daquilo que você sentiu não ter acontecido. Talvez haja uma obra que Deus precisa fazer em você primeiro. Eu sempre digo isso, que Deus prepara algo para nós, e Ele muitas vezes nos mostra, mas então Ele tem que nos preparar para aquilo que Ele preparou para nós. Eu sei, foi assim comigo. Deus me disse que eu iria ensinar a palavra no mundo inteiro e ter um grande ministério para ajudar outras pessoas. E eu pensei: isto vai acontecer amanhã, sabe?
Bem sabe, nós estamos há 45 anos na estrada e agora eu estou fazendo o que enxerguei há 45 anos atrás. E isso foi acontecendo de pouco a pouco, um pouquinho de cada vez, mas foi muito lento. Por 5 anos eu só ensinei um estudo bíblico na minha casa. 5 anos, não 5 dias ou 5 semanas. E depois trabalhei no ministério de outra pessoa por mais 5 anos. Então, começamos o nosso ministério e ele era muito pequeno e tudo o que eu fazia era muito pequeno, mas eu tinha uma grande visão. E em todo esse tempo, Deus estava trabalhando em mim e Ele estava fazendo mudanças em mim. Deixe Deus fazer em você o trabalho que Ele precisa fazer. Não fique tão preso conseguindo o que deseja a ponto de ignorar o que Deus deseja fazer em você. Você pode querer que Deus faça algo através de você, mas Ele pode querer fazer algo em você antes de fazer algo através de você. Deus nunca disse para Moisés sair do Egito. Foi ideia dele, foi Moisés quem fugiu. Moisés precisou aprender algumas coisas antes que Deus pudesse usá-lo. Certamente Moisés teve que voltar pela fé para o lugar de onde ele fugiu com medo. Cara, eu já passei por isso. Tive coisas que Deus me disse que precisei voltar e enfrentar. Por exemplo, a certa altura, Deus me disse que eu precisava ir e confrontar o meu pai. Bem, tudo que eu sempre fiz foi evitar o meu pai. Eu não queria ficar perto dele. Eu nunca quis falar com ele sobre o que ele fez comigo quando eu era criança. Nunca. Todos nós ignoramos o grande elefante branco na sala. E assim, então, Deus me disse que eu teria que voltar e confrontá-lo, que chegaria a hora em que eu precisaria confrontá-lo. Não significa que seja o seu caso se você tiver sido abusado sexualmente, mas era o que Deus queria que eu fizesse. Bem, eu morri de medo e assim eu precisei de muita fé para voltar. E pode haver algo na sua vida do que você fugiu com medo, mas você pode voltar através da fé? Do que ele estava fugindo, como eu já disse, de ser mal compreendido, de ser rejeitado pelas pessoas que queria ajudar, do medo do confronto com o faraó e da autoridade egípcia. Muitas vezes queremos cumprir o chamado de Deus na nossa vida, mas não queremos confrontar as pessoas que nós conhecíamos ou a vida que tínhamos no Egito. Vou repetir isso. Muitas vezes queremos cumprir o chamado de Deus na nossa vida, mas ainda assim não queremos lidar com as coisas que deixamos para trás. Talvez não haja nada para você lidar, mas se houver, você precisa lidar com isso. Talvez haja pessoas lá atrás que precisa perdoar. Foi uma das coisas que tive que fazer. Tive que perdoar os meus pais. Não apenas perdoá-los, Deus me pediu para ajudá-los. Abraão foi outro homem que Deus usou de uma maneira poderosa, mas isso levou tempo. Abraão teve que deixar sua família, seus parentes, para prosseguir no chamado de Deus em sua vida. Mas veja, sair quando Deus te chama é totalmente diferente de fugir. Abraão não fugiu de Deus, ele partiu quando Deus o ordenou. Então as coisas foram um pouco diferentes para ele. Mas Deus prometeu um filho a ele. Ele era muito velho para ter filhos quando Deus prometeu esse filho a ele. E ele já tinha 100 anos, era muito velho para ter filhos, sabe? Sua esposa havia passado da idade de gerar. E Deus disse: você vai ter um filho e você vai ser o pai de multidões. Você vai ser... nações irão sair do seu útero. E Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, mas anos se passaram e nada acontecia. E então, como a maioria de nós fazemos, ele e sua esposa tiveram uma ideia brilhante, uma forma de cumprir a vontade de Deus e fazer aquilo acontecer. Cara, eu já fiz isso várias vezes na minha vida. E quanto a você? E então, Sara, ela tinha uma serva, uma mulher que a servia, chamada Agar, e ela decidiu dar a Agar a Abraão como sua, segunda esposa. Eu não sei que mulher com bom senso iria dar uma outra mulher para o seu marido, e não entendo qual homem iria querer mais de uma, porque uma já é suficiente para lidar. E que ela iria engravidar, e então Sara reivindicaria aquela criança para ela e criaria como se fosse seu filho. Bem, eles fizeram tudo isso e, com certeza, a moça engravidou. E a Bíblia diz que uma vez que ela ficou grávida, então ela desprezou a sua senhora, sabe? E houve todo aquele atrito entre ela e Sara. Bem, você entendeu o ponto. E assim, então está dizendo que Agar fugiu
de Sara. E Deus disse a ela para voltar. Ouça isso, Gênesis 16, 8-9. Ele disse a Agar, serva de Sarai, de onde você veio e para onde você está indo. Eu gosto disso. Talvez você esteja fugindo de algo e Deus está usando este programa para te dizer o que você está fazendo. E então ela disse, eu estou fugindo da minha senhora. E o anjo do Senhor disse a ela, volte para sua senhora e se submeta a ela. Ai, meu Deus do céu! Eu te digo que na minha vida houve alguns lugares que Deus me colocou, onde eu tive que me submeter a algumas autoridades. Eu não achava que as coisas que eles faziam eram justas. Eu queria ficar longe deles e fazer as minhas coisas. E Deus me disse, você vai ficar e você vai se submeter à autoridade que eu instituí sobre a sua vida. Sempre digo às pessoas, você não está apto para estar em autoridade até que saiba como estar debaixo de autoridade. E isto é algo na nossa sociedade hoje em dia, com o qual nós temos um grande problema. Não tenha uma atitude rebelde. Esteja disposto a se submeter à autoridade que Deus colocou sobre você, seja a autoridade da igreja, ou a autoridade em casa, ou a autoridade no trabalho. Deus, Ele quer que nós nos humilhemos e não que sejamos rebeldes e orgulhosos. Volte para sua senhora e se submeta a ela. Então Sara estava maltratando, e então ela foge dela, e Deus diz não. Volte. Uau! Sara estava maltratando Agar, mas Agar teve uma atitude errada. Toda a atitude dela de desprezar sua senhora estava errada. Sabe, muitas vezes vemos o que as pessoas estão fazendo conosco, vemos quais são os defeitos delas, mas não vemos o que nós estamos fazendo. Não vemos quais são os nossos defeitos. Pergunto hoje se você vai esquecer das pessoas com quem está tendo problemas e chegar diante de Deus e perguntar a Ele, e quanto a mim, Deus, há algo que você queira lidar comigo? Há algo em que eu preciso mudar? Nós não conseguimos mudar as outras pessoas, só Deus pode mudá-las, sabe? Mas nós podemos cooperar com Deus e trabalhar com Ele, permitindo que Ele nos mude. Eu espero que alguém esteja ouvindo o que estou dizendo hoje. Elias é um outro exemplo. Ele fugiu de Jezabel. Elias era um profeta poderosíssimo. Não do tipo que você pensaria que teria medo de qualquer coisa. Um dia antes de fugir de Jezabel, ele totalmente sozinho matou 450 profetas, os profetas de Baal, e os cortou em pedacinhos. E quando Jezabel soube disso, ela disse que ela iria matá-lo. Bem, ele fugiu dela, o que ainda me surpreende, mas entendo por que ele fez isso. Ele estava completamente cansado, desgastado e exaurido, e a Bíblia diz que ele fugiu para o deserto. É sempre interessante para mim que quando fugimos de Deus, sempre acabamos em algum lugar no deserto. E então ele foi para lá e ele teve uma festa de autopiedade, ele queria morrer e então ele disse a Deus, eu sou aquele que está fazendo o seu trabalho e... Sabe, Deus lidou com ele. Elias estava com medo, ele fugiu pela sua vida. Então Deus disse, o que está fazendo aqui? Sabe, quando Deus me disse para sair da igreja onde eu trabalhava, debaixo da autoridade de outra pessoa, e eu queria ter saído, quando Deus finalmente preparou tudo para eu sair, eu não estava escutando, sabe? E uma noite eu fui à igreja e, numa terça-noite, fui sentar no meu lugar e Deus disse claramente dentro de mim, o que está fazendo aqui? Eu pensei, eu estou na igreja. Deus disse, já terminei com você aqui. Sabe, se você sair quando Deus quer que fique, isso é errado, mas se você ficar quando Deus quer que saia, isso também é errado. Ele disse, Elias, o que está fazendo aqui? Obviamente, Elias estava no lugar errado, porque Deus disse a ele para voltar e voltar ao trabalho. Vamos falar disso amanhã novamente, então eu quero que você esteja com a gente, porque eu não quero que você fique fugindo dos problemas, não quero que fuja dos seus Golias, eu quero que esteja pronto para enfrentá-los e para ficar parado e ver a salvação do Senhor.